noite. O dia seguinte às eleições municipais, o prefeito eleito Fernando Haddad já teve o primeiro encontro com a presidente Dilma Rousseff. Olá, boa noite. Saem as últimas pesquisas da Datafolha e Ibope com a intenção de votos em algumas das... Haddad também já enfrentou uma saia justa ao explicar se Paulo Maluf, que o apoia, vai indicar nomes para o secretariado municipal. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir o surgimento de novas forças políticas no cenário nacional, o que antecipa o debate sobre a sucessão em 2014. E veja ainda outros assuntos importantes desta segunda-feira. Sem teto invadem 15 prédios desocupados em São Paulo e querem discutir a crise de moradia com o futuro prefeito. Ações civis e criminais vão definir como recuperar os 73 milhões de reais desviados no esquema do mensalão. Eletrobras quer pente fino nas subestações de energia para verificar problemas que possam provocar um novo apagão. Nova York já sente os efeitos do furacão Sandy. Ruas estão inundadas e bairros inteiros ficaram desertos depois que milhares de moradores deixaram as casas temendo a força dos ventos. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Fernando Haddad esteve hoje em Brasília. O prefeito eleito de São Paulo quer estabelecer uma nova relação entre o governo federal e a maior cidade do país. Fernando Haddad se reuniu com a presidente Dilma Rousseff na manhã desta segunda-feira. Eleito com quase 3 milhões e 400 mil votos, Haddad agradeceu o apoio de Dilma e começou a traçar as parcerias com o governo federal. A dívida pública de São Paulo, que ultrapassa os 60 bilhões de reais, foi um dos temas da conversa. Esse assunto é um assunto presente, né, nas nossas conversas, mas há também os investimentos federais que eu pretendo levar para São Paulo. Depois do encontro, Haddad seguiu para o Ministério da Educação. O ex-titular da pasta foi recebido pelo atual ministro, Aloysio Mercadante. De volta a São Paulo, no meio da tarde, Haddad deu uma coletiva. Ele afirmou que vai intensificar as parcerias com o Estado. Se puder trazer mais recursos do governo estadual para São Paulo, eu farei. Se tiver que dividir sucesso de programas com o governador, faço com muito gosto. Questionado sobre a possibilidade de Paulo Maluf indicar nomes para o secretariado, Haddad foi categórico. Um trabalho com indicações de caráter pessoal também. Recebo com humildade indicações, currículos, sugestões, mas a apreciação final quem fará serei eu. Fernando Haddad disse que primeiro vai estudar a estrutura administrativa da Prefeitura de São Paulo para depois tratar da nomeação de secretariado e também da composição da maioria na Câmara Municipal. Ele espera que os mesmos partidos que hoje dão sustentação à base governista no nível federal também façam parte do governo no nível municipal. Em relação ao PSD de Gilberto Kassab, Fernando Haddad afirmou que está aberto ao diálogo, mas que não espera que o atual prefeito lidere uma oposição sistemática ao futuro governo. Amanhã, Fernando Haddad tem agendado uma reunião com o governador Geraldo Alckmin e com o prefeito Gilberto Kassab. Qual foi o peso na avaliação de vocês da presidente Dilma nessa eleição do Fernando Haddad aqui em São Paulo? De quantificar é difícil, mas é bom lembrar que ela passou por várias cidades. Campinas, PT perdeu. Recife, PT perdeu. Belo Horizonte, PT perdeu. Porto Alegre, o PT perdeu. Fortaleza, o PT perdeu. E em São Paulo, o PT ganhou. Então, é necessário relativizar a importância da presença da presidente. O PT ganhou em São Paulo, creio eu, por outras razões. Pela influência e prestígio do ex-presidente Lula, por ser um partido estruturado, com uma forte militância, né, por ter conseguido articular um amplo apoio, especialmente no segundo turno, isso muito mais do que o apoio da presidente Dilma, porque nas outras 6 capitais ela perdeu, né? Eu acho muito difícil mensurar isso. Porque, afinal de contas, o eleitor pode ter simpatia pelo Lula e não ter pela Dilma. Mesma coisa, qual foi a influência do governador Alckmin em apoiar o candidato Serra? Porque o candidato Serra perdeu, o governador Alckmin perdeu também? Não, isso não dá para medir. São situações que ninguém consegue aferir, nem os que tratam de estatísticas ou de pesquisas. É muito difícil. Agora, acho que o PT usou todas as armas que pôde, mas também
eu nunca vi o PT submetida a tanta pressão de mídia em função do mensalão. O mensalão trouxe para a legenda um desgaste nacional. Então, as urnas parece que não mostraram. Pois eu fico imaginando o seguinte, é impossível não ter havido desgaste para a legenda. Porque a legenda era diariamente abordada com uma legenda onde tinha um processo de corrupção no Supremo Tribunal Federal. E depois vem a condenação às vésperas da eleição. Então, eu não acredito que não tenha havido influência. Mas também não posso medir qual foi essa influência. Na verdade, é impossível um partido que é submetido, como foi, diariamente a uma denúncia em toda a imprensa, indistintamente, não é um ou outro órgão de imprensa, mas toda a imprensa, não ser atingido por isso lá para aqueles que têm conhecimento da notícia. Agora, nas várias capitais, o PT acabou não indo bem. Outros partidos, o PSB, acabou indo melhor. Inclusive, nas capitais, se nós olharmos o total das capitais, primeiro e segundo turnos, o PSB foi o que mais venceu em 5 e PSDB e PT venceram em 4 e tal, né? Mas isso no total geral. Vai falar? Mas eu queria só colocar uma questão muito rápida. Em São Paulo, é bom lembrar que a grande imprensa, excetuando a questão do mensalão, que foi destacada, mas tirando a questão do mensalão, ela teve um papel de proximidade em relação à candidatura Haddad muito grande. Várias vezes, de proximidade, de apoio até. O site do Estadão, eu lia todo santo dia. Mas desculpa, Vila, eu não acompanhe. Ela quem que você está... A imprensa, grande imprensa. www.estadão.com.br. Se você voltar a uma semana e ficar vendo todas as notícias, e eu acabei acompanhando, tinha dias que você tinha 5 manchetes, as 5 favoráveis ao candidato Haddad. E o Kassab, só para concluir, é interessante que não há problema nenhum entre a prefeitura, na gestão Kassab, e o governo federal, porque o Kassab e o PSD apoia o governo federal e vai receber, inclusive, agora, tudo indica, na reforma ministerial, um ministério. Quer dizer, não há um problema entre prefeitura. E o Haddad e o Kassab, vale lembrar, vai apoiar o PSD a gestão Haddad, tudo indica. Agora, é bom para São Paulo, espera um pouquinho só. Profeta. Não, mas é bom, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, por favor, depois vocês continuem. Claro. É bom para São Paulo o prefeito ser do Partido dos Trabalhadores e a presidente também. Não, isso é antirrepublicano. O presidente não pode ver a cor de partido. O presidente tem de administrar independente de partido. É só no Brasil. Se nos Estados Unidos Obama se deslocasse para uma cidade para apoiar o candidato Y e dizer o seguinte, eu vou mandar verba se ele ganhar, e se ele perder, você está insinuando que não mandaria verba se fosse para outro candidato, isso é antirrepublicano e viola, inclusive, a Constituição. Mas isso na prática pode acontecer? Essa é a minha pergunta. Se acontece, é muito mal, isso não acontece. Fez campanha de governadores, não acontece. Acontece no Brasil como o nosso, que é um país péssimo, em que a democracia não está consolidada. Isso só no Brasil. E as pessoas acham natural. Não é só presidente, é governador. Nós temos de acabar uma espécie de chantagem sobre o eleitor. Em Salvador, a presidente, inclusive, diz que tem de votar no Pellegrino de qualquer jeito. Estava num bairro chamado Cajazeiras, que ela trocava o nome, inclusive. E, inclusive, fez, e até falou, não tem direito a Salvador a ter um prefeito pequeno, falando da questão da altura do ACM Neto. Isso, olha, foi algo ignóbil. Bom, 3 partidos vão governar quase a metade do eleitorado brasileiro. O PT, o PMDB e o PSDB conquistaram 2.369.000 prefeituras em todo o país, 2.369 prefeituras em todo o país, corrigindo aqui, o que representa quase 67 milhões de eleitores. O comando das capitais foi mais diluído entre 11 partidos. O partido que mais elegeu prefeito em capitais no Brasil foi o PSB. Em Cuiabá, Mauro Mendes. Porto Velho, Mauro Nazif. Em Fortaleza, Roberto Cláudio. Belo Horizonte, Márcio Lacerda. E em Recife, Geraldo Júlio. Na sequência, vem o PT e PSDB, empatados, com 4 prefeitos cada um. Pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho, em João Pessoa. Em São Paulo, Fernando Haddad. No Rio Branco, Marcos Alexandre. E em Goiânia, Paulo Garcia. Já o PSDB marcou em Belém, com Zenaldo Coutinho. Em Manaus, com Arthur Virgílio. Em Teresina, com Firmino Filho. E Maceió, com Rui Palmeira. Em 4º lugar vem o PDT, com Gustavo Fruet, em Curitiba, Carlos Eduardo, em Natal e José Fortunati, em Porto Alegre. O PP alcançou 2 capitais, Campo Grande, com Alcides Bernal e Palmas, com Carlos Amasta. Dobradinha também com o PMDB, no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes e Boa Vista, com Tereza Surita. O DEM também será representado em 2 capitais brasileiras. São elas Salvador, com ACM Neto, e Aracaju, com João Alves Filho. Outros 4 partidos fizeram um prefeito cada um.
PPS com Luciano Rezende em Vitória, PSD em Florianópolis com César Souza Júnior, PTC em São Luís com Edivaldo Holanda Júnior e o PSOL comandará o Macapá com Clécio Luiz. Bom, essa tendência, quer dizer, essa configuração, essa distribuição de prefeituras por partidos já vinha assim, não é? Não teve uma grande mudança. Olha, eu queria pegar um exemplo do PSB. O PSB surge aí como responsável pela eleição de quantos prefeitos? 5. 5 de capitais e de algumas cidades. Mas eu quero pegar o caso de Minas Gerais, quero pegar o caso do Ceará. Quem apoiou o candidato em Minas Gerais foi o Aécio Neves. O grande vitorioso em Minas Gerais é o Aécio Neves. O PSB tem na figura do prefeito, tinha até então uma união que era inexplicável até, entre o PT e o PSDB. E aí elegia um do PSB. Em Campinas, o PSB elegeu o prefeito, qual a estrutura do PSB em Campinas? Não, o PSDB estava por trás da eleição do PSB. E no Ceará, qual é a estrutura que tem o PSB? Não, estavam os irmãos Gomes, o governador, o ex-governador candidato da República, apoiando o candidato do PSB. Então, não me parece que seja uma questão de voto no partido, porque os apoiadores, eles de qualquer forma, criam na cabeça do eleitor um absurdo. Imaginar que o PSOL foi apoiado no estado que ganhou pelo PSDB, e imaginar que em São Paulo o Maluf apoiou o PT, são extremos que eu não consigo entender como é que se tocam, como é que se interagem, entendeu? São coisas da política brasileira. Curitiba também é um caso. Curitiba. Mas chama atenção. PDT em Curitiba, só para terminar a Vila. PDT a estrutura é muito precária. Mas inclusive o candidato vencedor criticava muito. O Fruit tinha toda a sua base no PSDB. Ele era um representante do PSDB dos mais legítimos no Congresso. Quando o governador deu o golpe e não permitiu que ele fosse candidato, insistiu na reeleição do prefeito, ele saiu do partido. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha tido muito voto do PSDB para se eleger. Então, essa é uma confusão que fica, e o eleitorado acho que dificilmente vai entender. Eu acho que nós temos um problema estrutural no país, que no fim de uma eleição como a nossa, em 6.500 municípios, 5.600 municípios, todo mundo ganha, porque é tão grande, 26 estados, não teve eleição do Distrito Federal, né? Porque nós temos uma enorme fragmentação partidária. Então, esse é um problema. Não é possível ter uma democracia, essa é a questão estrutural, primeira, me parece, a eleição, com 30 partidos registrados e mais 5 ou 6 aguardando o registro. Então, o que acontece? Os partidos de aluguel acabam vendendo tempo na televisão e no rádio na eleição. Explica o que é o partido de aluguel. Um partido de aluguel são partidos nanicos, que tem um cacique, que é dono do partido, e que no momento da eleição, devido à legislação eleitoral, ele vende o tempo, os segundos que ele tem no rádio e TV, para o partido X ou para o partido Y e tal. Então, isso acaba criando uma enorme fragmentação. E muitas vezes, o PTC, por exemplo, PTC em São Luís. Quem imagina o que é o PTC em São Luís? É o PCdoB, o Flávio Dino, etc., que está apoiando o PTC e tal. E é interessante, no caso do Maranhão, vale lembrar que a família Sarney perdeu, que a família Sarney lançou o candidato do PT, que foi muito mal votado, e no segundo turno foi PSDB, que ficou em segundo, que era o João Castelo, que era o prefeito, que perdeu a reeleição. É interessante ver que o estatuto da reeleição não significa que necessariamente você está sempre reeleito, né? Tem uma pergunta do Enio Torres aqui. Qual a credibilidade de partidos como o PSB, por exemplo, que muitos membros já pularam em vários galhos? Não, o problema, a questão do PSB, ele destacou o Aéreo total. A gente precisa tomar um certo cuidado, essa questão da vitória do Eduardo Campos, que ele vai ser candidato a presidente em 2014. Primeiro precisa perguntar para ele se ele vai, né? Porque você imputa ele algo que não sabe se ele vai ser ou não. Segundo, mas ele quer. Precisa ver, né? Mas a Dilma é a grande favorita de 2014. Ele tem hora para escolher, ele pode esperar, ele é jovem. Ele é novo, ele pode ser candidato ao Senado. Agora, a questão que se coloca é o seguinte, que PSB em Campinas, o Jonas Donizete, há uma estrutura do PSB em São Paulo, ou há em BH, ou há no Ceará. Então é necessário um certo cuidado. Num país como o nosso, com tantos partidos tão grande, no fim, todo mundo diz que não é eleição. Furacão Sandy começa a atingir a costa leste dos Estados Unidos. A tormenta pode se tornar a maior da história. Várias cidades já sentem o reflexo da proximidade de Sandy. Nova York é uma delas. A cidade mais populosa do país parece um deserto. O metrô fechou as portas. Nada de ônibus ou carros nas ruas de Nova York. Lojas e comércios reforçaram portas e vitrines. Wall Street, o centro financeiro da cidade, ficou vazio.
Foi a primeira vez desde os atentados de 11 de setembro que o pregão não funcionou. Desde cedo, a cidade paralisou. A previsão é que a situação fique muito ruim. Estou ordenando a saída de moradores das áreas de risco, disse o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. 375 mil pessoas foram retiradas das zonas baixas da cidade, onde há risco de inundação. O prefeito também anunciou que, momentos antes da chegada do furacão, a Times Square, o iluminado cartão postal de Nova York, vai ficar no escuro. Nos aeroportos, mais de 7 mil voos nacionais e internacionais foram cancelados. Sandy vem ganhando força a cada momento. Os ventos de 150 km por hora devem aumentar quando o olho do furacão tocar o solo. A previsão é que chegue primeiro em Nova Jersey. Estados vizinhos como Delaware e Maryland também enfrentam inundação e ventania. Quase 1 milhão de pessoas já estão sem energia elétrica. 10 estados estão em alerta. São as regiões que estão na rota de Sandy. O presidente Barack Obama pediu precaução ao que chamou de grande e poderosa tempestade. Apelou aos americanos para saírem de casa se for necessário. Obama e o adversário republicano Mitt Romney cancelaram comícios e campanhas por causa do mau tempo. É esperado que o furacão seja reforçado por uma frente fria do Canadá e pela maré alta provocada pela lua cheia. Na passagem pelo Caribe, Sandy matou 66 pessoas. É uma cidade que vive sobressaltada, Nova York. Mas eu acho, Paulo, que nós temos que estabelecer sempre olhar para esse fato. Claro que é uma tragédia para os americanos, catástrofe, mas a organização da sociedade que faz com que 375 mil pessoas possam ser removidas. E nós aqui no Brasil, no caso de Teresópolis, no caso daquela região que foi objeto de chuvas de verão, nós não conseguimos evacuar em costas com centenas de famílias. Não é verdade? O quanto nós temos que... Por que nós não mandamos alguém lá para os Estados Unidos, ligado a essas administrações, aprender como é que se faz isso? Não é? Porque não é uma novidade. É uma coisa que eles fazem periodicamente. Quando houve em New Orleans aquela inundação terrível, também houve uma reação da sociedade civil. Agora, gente, pensa um pouco. Semana que vem tem eleições nos Estados Unidos. Como é que isso pode, de alguma maneira, refletir nas eleições? Bem, esse fenômeno até lá já deve ter passado. Mas eu acho tem toda a movimentação dos candidatos, um é presidente de fato. Mas certamente eles acabam encontrando uma saída. Mas eu queria só aproveitar esse gancho. Nós falamos muito da Serra Fluminense, mostramos aquela tragédia e tal. E tem todas as cidades têm defesa civil, os estados têm defesa civil, o Ministério da Integração Nacional há uma Secretaria de Defesa Civil. O que chama a atenção é isso. Muitas vezes você tem recursos, mas parece que não se aprende. Nós vamos chegar à época das chuvas agora. Vai para o lado da seca. É isso. Que é uma coisa previsível. Aí, por sinal, eu vejo lá a indústria dos carros-pipas. Eu não vi um aqueduto que possa substituir os carros-pipas. Por sinal, nós falamos de eleição. De onde vem a água do carro-pipa? É evidente, evidente. E nós não falamos de eleição, tudo isso, é até natural, tal, mas é bom lembrar que a seca continua terrivelmente no sertão. Eu recebo notícias diárias, tal. Agora, essa questão de enfrentar esses problemas, como é que o Estado brasileiro é ineficaz? Eu estou falando de Estado em geral, Estado brasileiro, instituição Estado. A gente não consegue resolver esses deslocamentos de população, prevenção. A gente sabe que em janeiro, o verão chove, já faz alguns séculos, milênios que chove, vai acontecer essa tragédia. Vamos baixar para... Nós não conseguimos remover um caminhão da pista que provoca congestionamento de 10 horas. E um avião que fecha um aeroporto por 48 horas, atrapalhando o tráfego de todo o país. Nós temos um terrível problema de gestão. A gestão empresarial, ela consegue ser eficaz. O Brasil consegue concorrer no mundo, em vários setores empresariais, mas a gestão pública padece de defeitos incríveis. Mas com tudo isso que vocês falam, ainda bem que o furacão não está... O ainda Brasil bem. Não está na nossa... Ainda, graças aos céus, viu? Olha, agora, gente, nós vamos falar... Conseguimos um contato com a jornalista Thaís Camila Coelho. Ela é jornalista, como eu disse, mora em Nova York. Nós vamos usar o Hangout, que é uma ferramenta do Google Plus para videoconferências. Boa noite, Thaís. Você me ouve? Primeiro, gostaria que você localizasse onde você está morando em Nova York e contasse, já para a gente sentir aí os efeitos da proximidade do furacão, onde você está. Boa noite, Polly. Nathalie. Eu estou em Astoria, a leste da ilha de Manhattan.
operações por conta da chegada desse furacão. Nós estamos sem trem desde ontem, 7 horas da noite. Agora, você está conversando com seus vizinhos, as pessoas estão muito assustadas, as informações para a população chegam de uma maneira mais precisa, vocês são bem orientados. Como é que isso se dá? Porque a gente está conversando exatamente, fazendo uma comparação com relação às tragédias aqui no Brasil, essas tragédias naturais, a gente pode dizer assim. Então, eu gostaria de saber de você, Thaís, como é que a população está sendo orientada? A população nesse momento está sendo orientada a não sair de casa. Todo o comércio foi paralisado. Nós não temos nenhum tipo de transporte público, nem trem e nem ônibus. Em alguns lugares da cidade está proibida a circulação até de carro, principalmente em downtown, na área baixa da cidade de Manhattan. Agora, Thaís, você me ouve ainda? O nosso contato? Agora, me diga uma coisa, os seus vizinhos, vocês conversam, comentam, as pessoas estão muito assustadas ou, de alguma maneira, vocês se sentem seguros porque tem informações mais precisas aí dos órgãos públicos? Em relação às previsões públicas, nós estamos porque o governo tem tomado todas as medidas para que nós fiquemos informados sobre a situação do furacão. Mas, por ser um fenômeno natural, a gente fica um pouco apreensivo. O tamanho da força que isso realmente vai chegar e quais são os efeitos que nós vamos sentir. Nesse momento, venta demais e chove muito. Thaís Coelho, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura e talvez a gente precise mais aí da sua ajuda para a gente saber como estão acontecendo os procedimentos aí dos serviços públicos com relação à população. Muito obrigada e tudo de bom para você. Veja a seguir, 13 pessoas são assassinadas em mais uma madrugada violenta na Grande São Paulo e ainda 2.000 famílias sem teto ocupam 15 prédios na capital paulista.